bondade te Senhor, fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo mais uma vez para o Senhor. Que a nossa alma receba a tua boa palavra. Que a gente entenda a tua palavra. Que a gente absorva a tua palavra na nossa vida. E que a gente já coloque em prática quando sairmos daqui ou ainda que venha. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Marivaldo Jardim, ministra a palavra de Deus no nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 45, apenas o versículo 3. A palavra de Deus para a nossa reflexão nesta manhã. Livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 3. Glória a Deus. Gênesis 45, versículo 3, que nos vai nos dizer bem assim nesta manhã. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Grave essa pergunta. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Você pode tomar o seu assento? Se ficou de pé, por gentileza. Queridos, o texto de Deus que nós lemos nesta manhã nos traz uma reflexão de extrema, de suma importância para nossas vidas como ser humano. Nesse período aqui, José, ele era o segundo homem mais importante do Egito. Ele tinha conquistado poder, fama, dinheiro, súditos, tudo aquilo que o homem nessa terra podia conquistar. Era ele que governava tudo para o rei Faraó, o rei do Egito, o líder majoritário do Egito. E a cidade circunvizinha estava passando por um período muito difícil de escassez de alimento. Mas José tinha preparado tudo, tinha feito as plantios, as colheitas, e no Egito não tinha necessidade de alimento, mas na cidade vizinha estava. Então, os seus irmãos vão até o Egito para procurar se alimentar alguma coisa para comer, porque eles estavam na terra de Canaã, estavam tendo necessidade. E quando os irmãos de José que o venderam, que o machucaram, que o bateram, venderam como escravo, aproximam-se e chegam até José. José não chega para seus irmãos: Eu sabia que vocês não viriam até mim. Eu sabia que isso era comigo, vocês iriam pagar no dia. Mas José não faz isso. José não questiona. José não olha para o passado. José não olha para as dores que os seus irmãos fizeram a sua vida. Mas José faz uma pergunta que traz um paradoxo para nós: Ainda vive meu pai? Queridos, há poucas perguntas na Bíblia que carregam tanto peso como essa. José não estava preocupado com as terras de seus pais, seus familiares. José não estava preocupado com as cabeças de boi, de ovelhas, mas ele estava preocupado com o seu pai. José estava preocupado com o ser humano. José não perguntou sobre as terras, sobre rebanhos, mas José perguntou sobre o seu pai, o homem que governava o Egito. Naquele momento, ele descobriu coisas muito mais importantes do que o dinheiro, muito mais importantes do que fama, do que ter poder, e sim pessoas. E José nos traz um grande ensinamento para nós. Nós vivemos num
valorizamos pessoas. Mas essa pergunta de José para nós está na grande reflexão: o que nós estamos mais valorizando ou não estamos vivendo? Estamos valorizando as coisas ou as pessoas? Estamos valorizando aquilo que as pessoas podem nos entregar, aquilo que as pessoas podem fazer por nós, podem produzir, aquilo que as pessoas podem ser para nós, ou estamos relacionando olhando para pessoas como aquilo que ela é? Quem é que nós estamos valorizando? Coisas ou pessoas? O mundo aí fora valoriza coisas, valoriza a minha utilidade e a sua utilidade. Mas José, quando ele pergunta, ainda vive no Pai, ele está dizendo para mim e para você: eu não valorizo coisas, eu valorizo pessoas. Que nós possamos valorizar as pessoas, queridos e queridas, porque existem coisas muito mais importantes do que dinheiro, muito mais importantes do que poder, muito mais importantes do que conquistas, do que carros, do que bens, do que faculdades, do que diplomas. Muito mais importante são as pessoas, porque Jesus Cristo, ele não valoriza coisas, ele valoriza pessoas. Por isso que ele se fez homem, deixou esse mundo, habitou entre nós, para que está comigo com você, não pelo aquilo que você poder entregar, mas pelo aquilo que nós somos, queridos e queridas. E quando José faz aquela pergunta, os irmãos dele ficaram silenciosos, não puderam responder nada. Existem ausências nas nossas vidas que conquista nenhuma podem preencher. Existem saudades que nenhum trono consegue silenciar. José tinha autoridade sobre toda uma nação inteira, mas continuava sendo filho com saudade de um pai. José, embora sendo o segundo homem mais importante do Egito, ele ainda continuava sendo filho, sendo preocupado com seu pai. E será que nós, homens, mulheres, pessoas, estamos preocupados com o nosso, com a nossa semelhante, com o nosso semelhante, com o nosso familiar, com o bem-estar do nosso amigo, nosso pai, nossa mãe, do nosso cônjuge, ou estamos preocupando só com o que nós estamos alcançando, com o que nós estamos conquistando? É uma pergunta para a nossa reflexão nesta manhã. Nós vivemos em uma geração que todos correm atrás de muitas coisas: dinheiro, status, reconhecimento, seguidores e influência. Mas existe um paradoxo doloroso. Enquanto tentamos conquistar o mundo inteiro, muitas das vezes perdemos aquilo que fizeram nós desistirmos como pessoas, como cidadãos, como pais, como filhos, como servos e como servos de Deus. Nessa corrida da vida das conquistas, como é que está sendo a nossa conduta? Como estamos olhando para os semelhantes? Como estamos olhando para os nossos pais? Para aqueles que de alguma forma, direta ou indireta, nos ajudou a estarmos, a chegarmos até aqui. Porque eu e você chegamos até aqui, foi porque alguém nos ajudou, foi porque alguém esteve ao nosso lado, foi porque através de alguém que nós chegamos até aqui, querido. Você não chegou primeiramente porque você decidiu existir, mas se alguém lá atrás gerou você, cuidou de você, abraçou você, amou você, instruiu você. Por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã, porque alguém veio antes de nós, e porque nós estamos olhando para essas pessoas que vieram de nós, e que nós estamos olhando para ele. Lá no passado ele foi o último, mas agora não é útil mais. O que me é útil agora é o que eu estou conquistando, é o que eu estou fazendo, é o meu poder, é a minha arrependimento. Ou estou olhando para aquele que nos ajudou a dizer: ele ainda continua sendo importante na minha vida, porque se não fosse ele, se não fosse ela, eu não estaria aqui, eu não tinha chegado até aqui, queridos. Um governador, um homem que tinha poder, fama, status, servos, nome agradecido, nome conhecido, reconhecimento. Mas, para José, tudo isso estava em segunda instância, quando diz a respeito à família, quando diz respeito a valorizar os semelhantes, quando diz respeito a valorizar o próximo, quando diz respeito a valorizar o ser humano. Nós possamos aprender com José a valorizar não a utilidade das pessoas, mas sim as pessoas, porque na nossa caminhada
como crentes, não crentes, como homens e mulheres, precisamos do outro, necessitamos do outro, essa é a grande verdade. Mas quando aquela pessoa não passa para ser útil para mim, nós nos descartamos, nós deixamos de lado, nós jogamos fora e continuamos a pensar só em nosso umbigo, só na minha conquista, naquilo que eu quero para a minha vida, mas que possamos olhar para o semelhante e dizer: como eu sou importante, você também é importante. Como eu quero meu bem, eu também quero o seu bem. Como eu quero ter paz, eu também quero a sua paz. Como eu quero ver meu bem, eu também preciso olhar para o próximo e dizer: eu preciso que você esteja bem, como eu quero estar bem na minha vida. Porque se não fosse o próximo, se não fosse alguém que chegar longe de nós, se não fosse o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, a sua vovó, nós não existiríamos, queridos. E quantas dores, quantas dificuldades eles passaram para nos instruir, para nos ensinar, para nós chegar onde nós estamos chegando. É assim a vida. Nós nunca conseguimos fazer nada sozinho. O próprio Deus, Ele é tão maravilhoso que quando Ele fez o homem lá no Éden, quando Ele fez tudo, Ele olhou para Adão e disse assim: não é bom que Adão esteja só, vou falar com ele, não é juntor, alguém para estar sonado, alguém para se relacionar com Adão. Mas às vezes nós queremos viver sozinhos, achando que conseguimos todos sozinhos, somos todos, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. O próprio Jesus diz isso: sem mim nada vocês podem fazer, eu e o Pai somos um só, quem vê a mim vê o Pai, quem vê. Nós nunca conseguimos fazer nada sozinhos. Se você está aqui com esse pensamento, mude esse pensamento, porque eu e você sozinhos, nós não fazemos nada, nós não somos nada. Agora eu e você juntos, nós somos mais fortes, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, queridos. Ah, querido, passou tanto tempo, mas José não se esqueceu do seu pai, José não se esqueceu da sua família, José não se esqueceu dos seus entes queridos. José passou anos longe do seu pai Jacó, anos de silêncio, anos sem abraço, anos sem ouvir a voz do seu pai. Mas quando finalmente teve a chance, teve a oportunidade, ele perguntou: ainda vive meu pai? Ainda vive aquele que te ajudou a chegar onde tu chegou, aquele que acaba de ser gerado, não está existente, não está vivo? Essa pergunta de José tem que arder no meio do seu coração, queridos e queridos, ainda vive aquele que me ajudou a chegar onde chegou. Mas às vezes as pessoas que nos ajudaram a chegar onde chegamos está vivo, está do nosso lado, caminhando conosco, dormindo conosco, mas às vezes nós estamos agindo como se a gente tivesse morto, não existisse mais, porque o que importa é o que eu penso, é o que eu quero que eu faça, não é alguém está próximo de nós. Essa é a grande verdade. E a pior coisa que tem é você viver perto de alguém para alguém, essa pessoa tratar a pessoa, tratar ela como se ela não existisse, como se ela não vivesse, como se ela não tivesse sentimento, como se ela não tivesse sonho, projeto, como se ela não tivesse voz, como ela não tivesse ouvido. Essa é a grande verdade. E às vezes nossa conduta diária, no dia a dia, tratamos pessoas que amamos, que nos ajudam, que nos ajudaram, como se elas não existissem, e só olhando para aquilo que nós queremos conquistar, queremos fazer. Mas que possamos, como José nesta manhã, ainda arremeter para nós: vive ainda meu pai? Tem pessoas que vivem como que o seu pai não existisse, tem pessoas que vivem como que a sua esposa não existisse, tem pessoas que vivem como que seus filhos não existissem, tem pessoas que vivem como seus vizinhos não existissem, tem pessoas que vivem como que a sua família não existisse. Mas que nós possamos nesta manhã, querido, se importar com o próximo, valorizar alguém e perceber o valor dessa pessoa. Eu caminho para o final desse sermão citando Gênesis 46, versículo 29. Agora Jacó, o pai de José, vai ao encontro de José do Egito. Chega à cidade chamada Goza, e José fica sabendo. José fala bem: se eu vou ficar no meu trono, eu vou ficar aqui, ele tem que vir até mim, ele tem que se humilhar até mim, porque ele permitiu que meus filhos, meus irmãos me vendessem, que me apontavam atrás. Ele não se preocupou comigo, ele não cuidou de mim no passado.
Ele vai ter que vir até o meu trono. Ele vai ter que se jogar até mim e dizer: eu sou seu pai. Eu sou aquele que não cuidou de você direito, que não tratou você direito como você deveria ter tratado. José não faz isso. Lá no Gênesis 46, versículo 29, a Bíblia vai dizer claramente que quando José ficou sabendo que o seu pai estava na cidade de Goza, que é situada aí no Egito, ele preparou o seu carro e foi ao encontro do seu pai. E quando ele chega ao seu pai, ele lança ao seu pescoço e o abraça e chora por longo tempo, queridos e queridas. José não olhou para as dores, por os traumas que ele viveu. José não olhou para o salmo, para o seu pai dizer assim: ele me é útil, ele pode me entregar isso, ele pode fazer isso por mim, por isso que eu vou me relacionar com ele, por isso que eu vou atrair o dele. Eu olho para o salmo e penso assim: ele pode ser útil no louvor, ele pode me entregar uma boa mensagem, ele pode me entregar uma boa amizade, ele não pode me entregar algo de bom. Mas José olha para o seu pai e diz assim: ei, eu não me relaciono com meu pai por aquilo que ele pode me entregar, por aquilo que ele pode ser, porque naquele tempo, qual seria a utilidade de Jacó para o seu pai? José era o governador do Egito, era o homem mais influente, mais poderoso, tinha servos e servos a seu favor, porque ele falava, era a ordem, era a lei. Qual seria a utilidade de Jacó naquele tempo para José? Nenhuma. Mas José está dizendo para mim, para você: eu não me relaciono com pessoas pelo aquilo que ela pode me entregar, pela sua utilidade, mas eu me relaciono com pessoas pelo aquilo que ela é. Que possamos nos relacionar com pessoas pelo aquilo que ela é, não pelo aquilo que ela pode entregar. Mas hoje vivemos um mundo onde as pessoas valorizam aquilo que eu e você podemos entregar para ele, nada mais. Só valoriza a nossa utilidade, a sua utilidade. Essa é a grande verdade. A vez de José, trazendo a reflexão para nós. Ei, vocês não entenderam nada. E Deus, através de José, está mostrando para mim, para você: não se relacione com as pessoas pelo aquilo que ela pode te entregar, pelo aquilo que ela pode fazer por você, pela sua utilidade, mas se relacione com pessoas pelo aquilo que elas são na vida. Aí vem Jesus contar uma palavra lá no Lucas 15, para ser bem correto, no versículo 20, conta bem assim: quando o filho veio aproximando de seu pai veio de longe. E o que seu pai faz? A esse foi o filho aí que pediu a parte da herança e foi para longe, gastou tudo que eu dei para ele, ele vinha até mim, eu não vou sair do meu lugar não. A Bíblia vai dizer que quando o pai viu o filho, o pai saiu correndo e lançou a seu pescoço, o abraçou e o beijou, queridos e queridas. Vejo José nos ensinando: eu não me relaciono com pessoas pelo aquilo que as pessoas podem fazer na minha vida, podem me entregar, que pode ser útil. Aí vem Jesus reforçar essa ideia, reforçar esse pensamento, esse ensinamento, nessa parábola desse filho pródigo. O pai relaciona com o filho não pela sua utilidade, mas pelo aquilo que quem o filho é, porque o filho nunca deixou de ser filho do pai. Embora o filho tenha pensado: eu não sou mais filho, ele não mais me reconhece como filho, mas Deus diz uma coisa: aquele filho nunca deixou de ser filho para aquele pai. A prova diz que aquele pai estava esperando aquele filho voltar. E vem Jesus, querido, olha para mim, para você. Se ele fosse olhar para mim, para você e dizer assim: eu vou me relacionar com o ser humano pelo aquilo que ele pode ser útil para mim, pelo aquilo que ele pode me entregar, pelo aquilo que ele pode fazer, Jesus jamais se relacionaria comigo e com você, porque o que nós podemos entregar para ele? Qual seria a nossa utilidade para ele? Um Deus que é poderoso, maravilhoso, conselheiro, é Deus onisciente, presente, suficiente. Qual seria a nossa utilidade para ele? Mas ele diz bem assim: eu não me relaciono com o ser humano pelo aquilo que ele pode entregar, mas pelo aquilo que ele é, querido. E nós somos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Não importa as nossas adversidades, não importa o momento difícil, dolorido, as dores, os traumas que nós trazemos em nossas vidas, mas o que mais importante de tudo é que Deus olha para mim, para você e diz: ele escolheu me amar, ele escolheu te amar, e assim ele resolveu, ele escolheu, ele decidiu se relacionar comigo e com você, não pelo aquilo que nós podemos entregar para ele, mas pelo aquilo que nós somos. Nós somos seres humanos totalmente dependentes de Deus, queridos e queridas, e nós possamos olhar para o nosso semelhante e valorizar o semelhante, não valorizar a sua utilidade.
E assim eu encerro esse sermão, essa reflexão esta manhã. Nós estamos de palmas para o Senhor, ao teu voto de Deus. Glória a Deus, louvado seja Gratidão, Deus, abençoe. Amém. Vamos colocar sobre os seus pés. Glória a Deus, está conosco aí, nosso irmão Gil. Eu de longe, para nos honrar com a sua presença. Sinta essa vontade, meu Deus, a nossa casa que escolhemos para adorar. Assim também os irmãos aí que nos visitam pela primeira vez. Que Deus o abençoe. Amém. Bom século. Amém. Vamos orar esta manhã. Quero agradecer a Deus. Só um pedacinho, te agradeço. Se você não agradeceu, agradeço.